Ou seja, a ideia de que não há como promover alguma alternativa para o desenvolvimento nacional, no caso, para o desenvolvimento da defesa, e, portanto, a gente tem que se aliar ao hegemon, tem que se aliar aos Estados Unidos e submeter, tanto quanto for necessário, ao seu comando. De forma que exercícios militares ao tipo Amazon Log, o fato da gente ter um general lá no alto comando das forças americanas, tudo isso não é não é um acaso da história, não é um projeto estratégico das nossas forças armadas, é a forma como eles veem a questão da segurança no Brasil, o que obviamente, assim, não é um papel antinacional, né? É um papel, digamos, anti qualquer tipo de concepção de forças armadas nacionais. É você se colocar no papel realmente de um cão de guarda de uma potência estrangeira, sendo, em tese, uma força armada, um exército, uma marinha, etc., nacional. Isso é um aspecto que a gente poderia dizer aí que vem desde o Golbery, pelo menos. Um outro aspecto que reforça essa linha, aí já de uma trajetória histórica bem anterior, é o fato de que as nossas Forças Armadas, desde a sua fundação, elas se voltam para a situação interna e não para a defesa externa. Quer dizer, quando são fundadas ali no século XIX, né, eles vão dizer que são fundados 2 séculos antes, no século XVII, mas enfim, isso é outra história, a gente poderia até comentar isso, porque também é outra coisa que denota quão antinacional é a alma das nossas Forças Armadas. Mas quando eles são fundados ali no século XIX, eles participam de uma série de movimentos para reprimir levantes, etc., que estavam no Brasil. Aí eu destaco, obviamente, o papel das Forças Armadas em movimentos como Canudos, né? Quer dizer, efetivamente um massacre, e, portanto, essas duas coisas se juntam, né? Quer dizer, a concepção deles ter algum tipo de ação na defesa externa do país, e, para eles, o problema, o maior dentro do país. Portanto, se juntam, né? Essas duas coisas formam um amálgama, assim, e reforçam essa noção de que eles têm que ser uma espécie de cão de guarda nacional do imperialismo no geral e especificamente do imperialismo americano, que aqui na América Latina é o hegemon, né? E aí, por fim, só para puxar um fio assim, né? É curioso porque a gente vê esse tipo de concepção sendo reforçada até nesse momento, nesse governo, quando o ministro da Defesa, Múcio, por exemplo, continua insistindo que as Forças Armadas têm que se chegar ao nível de investimento de 2% para as Forças Armadas. Por que 2%? Né? Não é um número que ele tirou do bolso dele. O 2% é o que a OTAN sugere, demanda daqueles que participam da aliança. Quer dizer, o Brasil teria que se adequar a uma aliança militar que a gente sabe que os interesses vão, digamos, colidem muito fortemente com os interesses nacionais brasileiros. Então, assim, é uma coisa realmente muito profunda na história das nossas Forças Armadas e muito embrenhada assim, na própria concepção estratégica deles. Não, vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta muito vinculada a isso também. Pedro, você menciona toda essa atuação das Forças Armadas para combater o inimigo interno. A gente até teve uma live interessante sobre Nelson Werneck Sodré, ele desenvolve isso com o conceito de fronteiras ideológicas e tudo. E algo que eu queria perguntar é que também nessa atuação, né, para combater o inimigo interno, o que a gente vê para reforçar, além desse currículo antinacional, é um currículo anticomunista, né, nas Forças Armadas, também ali propugnado pelo imperialismo.
E aí eu queria perguntar também para você como que você encara essa questão desse currículo anticomunista. Se eu não me engano, você tem uma análise também que leva isso até os idos de 35. Eu queria também escutar um pouco mais sobre a sua opinião sobre esse conteúdo também no currículo das Forças Armadas e como que isso interfere o desenvolvimento ali. As Forças Armadas no Brasil, e especialmente, no geral, mas especialmente o Exército, né, eles são, assim, profundamente anticomunistas. Talvez seja, se não for a principal, mas uma das principais características deles, né. Isso, de fato, remonta ali à década de 30, quando se tem a intentona comunista, né. E naquele momento, o que é interessante, eu acho, em relação àquele momento, é que se cria nos anos seguintes, e tem intelectuais que fazem uma análise muito boa disso, infelizmente me falha a memória, né? Mas a partir da intentona comunista se cria uma espécie de doutrina ideológica dentro das Forças Armadas que reforça a coesão delas no momento em que ali existia uma certa disputa. Em 30 existia uma disputa até bastante feroz quanto ao... Quer dizer, há pouco tinha-se tido uma série de rebeliões militares, algumas até... eu não diria progressistas, mas modernizantes, em boa medida, etc. Então, aquilo cria meio que um caldo que coesiona o corpo militar, e aí a gente vê os resultados disso nas décadas seguintes, né? Quer dizer, na década de 40 a gente vai ter, em 45, o primeiro golpe contra o Getúlio, na década de 50, um segundo golpe contra o Getúlio, e ali as Forças Armadas sempre fazendo esses golpes, né? Não porque quisessem, enfim, um governo de esquerda para substituir o Getúlio, né? Mas ligadas aos elementos mais reacionários da política brasileira na época, como era o caso, por exemplo, do Carlos Lacerda, né? E que no fim vai ser até traído pelos militares, que também é uma coisa assim, os militares, eles sempre tem alguém que achando que vai montar no militar e não percebe que é o militar que está montando nele, né? Uhum. Então, assim, essa trajetória, ao contrário do que se possa pensar, não começa ali na década de 60 com a Guerra Fria. É muito anterior, está ali já na década de 30. E aí, com a ditadura militar a partir de 64, isso vai ser absoluto. E isso, o que talvez seja interessante dizer em 35 o anticomunismo serve para coesionar a força em torno de uma certa perspectiva política, né, à direita. Em 64, esse anticomunismo que nasceu lá em 30 vai servir para extirpar completamente qualquer elemento nacionalista, popular ou até de esquerda que houvesse dentro das Forças Armadas. Tanto assim que nos primeiros dias após o golpe de 64, se eu não estou enganado, são 4 mil militares que são expulsos, assim, coisa de 2, 3 dias. Então, é interessante porque essa plataforma do anticomunismo funciona meio como uma mola para eles não só garantirem a coesão ideológica deles, mas, acima de tudo, talvez mais importante do que isso, garantirem uma coesão ideológica que justifica, antes de tudo, esse intervencionismo, né, essa tutela na política brasileira. Porque se no século XIX a grande marca do perigo, a grande marca do inimigo interno, etc., eram, enfim, setores pequeno-burgueses progressistas, e especialmente os escravizados, porque é disso que a gente está... de uma sociedade em que tem uma carta interessante do José Bonifácio falando sobre defesa na década no século XIX, que ele diz que é uma carta em que ele, inclusive, defende o fim da escravidão,
mas assim, paulatinamente, né, de uma forma conservadora, etc. E ele diz ali, revelando completamente essa aura, né, que nós não podemos continuar com a escravidão porque é um problema para a defesa. E qual que é a justificativa que ele dá para isso? Ele diz, nós estamos criando os nossos inimigos ao redor de nossas casas, né? Então, essa é a concepção que os militares tinham ali. E, quando chega o século XX, eles precisam atualizar essa concepção para justificar esse intervencionismo. E aí eles acham isso quando tem a intentona comunista. O grande problema, o grande inimigo interno agora passa a ser os comunistas. E aí o que é mais interessante é que eles atualizam isso no século XXI, depois da ditadura, com a redemocratização, etc., embora haja esse processo, ideologicamente, dentro das Forças Armadas, eles se mantêm anticomunistas e atualizam a concepção de uma forma assim, bastante abrangente, né, do que seria um comunista. Sim. Então começam a chamar, por exemplo, o PT de comunista, o PDT de comunista. Assim, o PSDB seria um partido socialista. Isso são livros publicados pela Biblioteca do Exército. Não estou falando de postagens em blogs de extrema-direita, não. Coisa feita com dinheiro público, inclusive, né? Então, na visão deles, ou, digamos, na visão que eles criam para justificar as suas posições, hoje nós também estaríamos vivendo um grande perigo comunista, que não estaria só, como o companheiro mencionou, né, na luta no campo ou no movimento estudantil, mas até no governo. E aí, bom, hoje a gente tem um problema, porque a gente tem, em tese, o governo que a gente tem hoje, na visão dessas Forças Armadas, seria um governo com esse tipo de tendência, né? O que explica, em boa parte, esses, digamos, esses ruídos que se mantêm até hoje, né?